A reforma da Previdência e a retomada do crescimento foram temas debatidos no seminário promovido pelo Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, juntamente com entidades do setor de comunicação do Estado. Eu não tenho dúvida, Raimundo, que o Brasil tem uma década pela frente de reformas do Estado em si. A gente vê países como a Alemanha, como o Japão, que foram, de certa forma, destruídos, só se reconstruíram depois de uma década de muito esforço. Então, não pense as pessoas que a reforma da Previdência que será aprovada e precisa ser aprovada com os municípios, com o Estado, precisa ser aprovada com o apoio dos empresários, principalmente da sociedade, do reconhecimento dos deputados que vão lá votar a favor e dos senadores também que vão votar a favor. Porque não se trata de perder, se trata de construir um Estado mais justo, equilibrado e que as pessoas entendam isso, né, para que elas possam dar continuidade a serem servidores públicos e não serem interesse em se servir publicamente do Estado, né? Então, a comunicação ela tem que estar presente, se posicionando, abrindo espaço, dizendo o que ela pensa também, né, e oferecendo essa oportunidade. Só há uma maneira da gente resolver, é fazermos um esforço de todos para que tenhamos o mais breve possível essa reforma, porque senão o Brasil para. E eu acho que nós estamos dando uma contribuição para os nossos filhos, netos, e o futuro do Brasil depende dessa medida, depende do apoio de todo brasileiro, de todo catarinense. É fundamental que toda a sociedade participe e saiba de que, além do aspecto psicológico que o Brasil inteiro está esperando, o mundo inteiro está esperando para que se resolva essa equação, para os reinvestimentos e os investimentos acontecerem. E num estado como o nosso, industrial e construtivo como é, principalmente na área tradicional da indústria manufatureira, mas também a agroindústria e todos os outros segmentos, nós precisamos a reativação, nós precisamos deslanchar a economia. Por isso, a Previdência é um obstáculo a ser imediatamente superado. Nós brasileiros, estamos vivendo mais, A nossa população está envelhecendo. Eu acho que em 20 anos o número de pessoas com mais de 65 anos vai triplicar. E nesses últimos anos, 40, 50 anos, nós nunca fizemos nenhum ajuste. Então, por esse simples fato, que não é tão simples assim, é um dado importante, justifica de que a Previdência sofra uma correção de rumo para que nós tenhamos a possibilidade, inclusive, de poder proporcionar à nova geração e às próximas que recebam os seus benefícios de aposentadoria. Eu acredito que esse desembolso no formato, nesse desenho da Previdência, onera muito os cofres públicos do governo. E o governo precisa arrecadar para pagar essas pensões, essas aposentadorias milionárias. Então, dependemos, e o setor econômico depende dessas reformas para que o custo do Brasil baixe. E nós entendemos que a reforma da Previdência vem ajudar, se não solucionar o problema todo da economia, mas vem auxiliar e ajudar. Então, precisamos da reforma da Previdência porque ela sinaliza mudança no país. A Previdência é a principal conta da União, dos estados, dos municípios. Então, com a reforma, não é que nós não vamos ter mais déficit previdenciário, que vai continuar acontecendo, mas não vai ser de uma magnitude tão grande que está travando todo o setor público brasileiro e aí o país não consegue crescer. Então esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto, a reforma ela elimina ou ela reduz diversas distorções que nós temos nas regras previdenciárias hoje, que favorecem os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Então, a reforma ela é uma condição necessária para o retorno do crescimento econômico e ela é também importante para reduzir a desigualdade social no Brasil. Também participaram do evento os deputados Darcy de Matos e Pedro Kizai, integrantes da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda constitucional que trata de mudanças na Previdência. A reforma é imprescindível, todos sabem. 300 bilhões de déficit, o Brasil não vai adiante.
temos que fazer primeiro a da Previdência e posteriormente as demais reformas, como a reforma tributária, anticrime do projeto Moro, julgamento do Estado, a política, porque do jeito que está não tem condição, tem muitos privilégios, principalmente no setor público, e nós queremos acabar com os privilégios. Quando eu falo setor público, não estou falando da professora, da enfermeira, estou falando do Marajá. Santa Catarina tem gente aposentada com 68 mil. Nós temos em São Francisco do Sul uma copeira que trabalha hoje, está na atividade, e ganha 16 mil. Isso o Brasil não comporta mais. E muito menos o Brasil não comporta a aposentadoria de parlamentares. Também nós vamos acabar com a aposentadoria dos parlamentares em Brasília. A proposta do governo não vai ser aprovada do jeito que está lá. Vai ser alterada em conteúdos específicos e acho que a grande questão é o regime de capitalização, que nos 30 países que implantaram tiveram problemas e não conseguiram dar conta do envelhecimento dessas populações. Então, portanto, já 18 recuaram e voltaram atrás. Em segundo lugar, tem dois debates nos economistas aqui, inclusive os economistas liberais. Pega aí André Lara Rezende, do PSDB, a Rabelo de Castro, que foi presidente do BNDES do governo Temer, que tem duas dimensões. A Previdência pode contribuir com ajuste fiscal, mas, por outro lado, a economia crescendo, gerando desenvolvimento, emprego, consumo no país, que pode equilibrar as contas públicas. São dois debates. É a Previdência que vai produzir crescimento econômico ou a política econômica que vai produzir crescimento econômico equilibrando as contas públicas. Esse é o grande debate. Reformas de Previdência são feitas no mundo inteiro. E em todo mundo o debate é assim. Mas nós temos percebido que depois de anos e anos e anos desse debate, da importância de se fazer a reforma da Previdência, que a população tem se conscientizado. Nós fizemos uma pesquisa, Ibope-CNI, agora em março, e perguntamos para a população, você acha que é importante ter uma reforma da Previdência? 59% dos brasileiros disseram que acham que é importante ter uma reforma da Previdência. Esse é um percentual, para esse tipo de reforma, é um percentual muito significativo, muito alto. A Previdência é um problema conhecido, esse diagnóstico já foi feito há muitos anos, ele tira recursos dos investimentos e precisamos equacionar essa questão. Então é fundamental que tenhamos a reforma da Previdência para que o país retome o crescimento. Evidentemente que por si só a reforma da Previdência não faz um benefício imediato, mas por outro lado a credibilidade do país aumenta e por conta disso receberemos uma série de investimentos internacionais que certamente vão gerar emprego, vão gerar riqueza e renda para o nosso país.